Olá, está começando agora mais uma Hora da Saúde para você que gosta de estar muito bem informado e com a sua saúde em dia. Estamos em março, mês que damos uma atenção especial às mulheres. É o mês em que falamos da luta pelos direitos femininos, da luta contra a desigualdade social, mas em especial devemos também nos atentar à saúde da mulher. Por este motivo, nós preparamos um programa especial para mulheres que gostam de se cuidar, de se preocupar com a beleza e o seu bem-estar. Não saia daí que o nosso programa hoje está demais. Estamos de volta com Hora da Saúde e hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos que envolvem as mulheres, não só as cirurgias, mas também os chamados procedimentos estéticos não invasivos, que estão sendo cada vez mais procurados nas clínicas. Você sabe quais são os procedimentos e quais são os benefícios deles? Para nos esclarecer todas as dúvidas e nos dar dicas sobre esse mundo da estética feminina, eu converso com o cirurgião plástico, Dr. Fernando de Nápoles. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E eu converso também com a biomédica esteta, a doutora Samira Ribeiro. Sejam bem-vindos ao programa Hora da Saúde. Muito obrigada, minha amiga. Gente, que assunto interessante, né? Já estamos dando aí o pontapé inicial para o mês das mulheres. Durante todo esse mês a gente vai falar um tema específico para você que é mulher e acompanha o nosso programa. E eu começo perguntando quais são os procedimentos estéticos mais procurados pelas mulheres, doutor Fernando. Então vamos lá. Os procedimentos mais procurados são, com certeza, toxina botulínica e os preenchedores faciais. Além disso, as mulheres de meia idade e talvez as da melhor idade procuram ainda para o tratamento de pele todas as tecnologias que a gente fala em laser, as tecnologias ultrassônicas, assim como as radiofrequências. E dentre os procedimentos não invasivos, quais são os mais procurados, doutora? Então, nós trabalhamos muito também na questão de tratamentos de intradermoterapia com enzimas, tanto seja para mancha ou questão de lipo de papada, enzimática, gordura localizada, né? Também trabalhamos também com peelings, limpeza de pele, é a básica, a tradicional, que a gente consegue estar trabalhando muito, né? Hoje temos também vários outros tratamentos, mas assim, não se perde a questão da massagem modeladora, protocolos com associações de tecnologias de aparelho, como ultrassom, né? Lipocavitação, aparelho de lipocavitação, radiofrequência a gente utiliza também bastante também. Então seria um leque, porque hoje tem muita opção, né? É um nicho bem grande. Doutor, dentro desses procedimentos que vocês acabaram de exemplificar, qual que é a diferença do não invasivo para o procedimento cirúrgico? O procedimento não invasivo, ele veio para ficar. Ele demanda uma recuperação muito mais rápida, ele é mais prático, só que tem um resultado um pouco mais limitado. Não que ele seja ruim, mas ele é um pouco mais limitado. Quando a gente fala em um procedimento invasivo, ele entraria no momento em que o não invasivo consegue mais trazer resultado. Daí a gente está dizendo em cirurgia. Cirurgia demanda um repouso maior, talvez custos maiores, cuidados um pouco maior do que o habitual, devido ao risco cirúrgico, mas traz resultados talvez mais enfáticos e mais incisivos do que o não invasivo. E o período de recuperação das cirurgias é muito cauteloso e precisa de muita atenção, né, doutor? Quais são os riscos de não se cumprir esse período aí mesmo de repouso? É uma excelente pergunta. Esse é o nosso dia a dia na clínica. As cirurgias, em média, elas demandam um repouso de 15 a 30 dias. Cirurgias mamárias, em média, de 15 a 20 dias. Cirurgias de lipoescultura, abdominoplastia e cirurgias mais invasivas, que machucam mais o corpo, 30 dias, porque a paciente fica fraca, às vezes tem um pouco de sensação de desmaio, e isso precisa de uma recuperação que ela é gradual, precisa de uma alimentação adequada durante esses 30 dias, hidratação vigorosa, dos cuidados das massoterapeutas e das fisioterapeutas
para fazer drenagem linfática. Para fazer esse tipo de cirurgia também é preciso fazer o pré, né, operatório. Tem todo tipo de exame que é feito, alimentação também é importante controlar nesse momento. Como que funciona esse pré-operatório? Alimentação talvez seja um dos itens que a gente deveria dar mais ênfase no pré-operatório, porque o pós-operatório exige que o organismo esteja muito estabilizado, com uma carga proteica de colágeno muito bem armazenada, uma pele bem hidratada, de preferência 30 dias antes da cirurgia. Qual o porquê disso? Proteínas em níveis adequados, colágeno em níveis adequados, propiciam, em linhas gerais, uma cicatrização muito boa. A pele hidratada de forma adequada propicia também um pós-operatório muito bom. A gente sabe que as cintas modeladoras que nós utilizamos depois da cirurgia, elas são muito alergênicas. Então, pele hidratada, além de ajudar na cicatrização, ajuda a evitar dermatites por contato, que formaria até feridas, por exemplo. Então, é de suma importância todos esses cuidados pré-operatórios. Muito bom. Doutor, a gente sabe que, como o doutor disse agora há pouco, né, a cirurgia, os procedimentos não invasivos chegaram realmente e veio para ficar. Tem uma idade que a partir desse momento ela já é permitido fazer, tem uma idade que não é o indicado, ou isso hoje em dia, dependendo do procedimento, nada a ver, isso é mito? Como que funciona a faixa etária de quem pode fazer um procedimento não invasivo? Tá. Geralmente, por estudos científicos, a gente faz a partir dos 25 anos, porque é aquele momento, em média, que a pessoa começa a perder a estrutura de colágeno, o grau de envelhecimento do organismo começa a decair anualmente, né? Mas isso eu falo que vai de genética por genética. Por quê? Nós temos também bastante a parte de acne, de limpeza de pele, durante a fase de adolescência, né? Que a gente tem os peelings de salicílico, que auxilia muito na questão desse controle, né? Então, eu acredito que a partir que hoje, dependendo da afecção estética, cada dia está mais jovem, está se buscando cada vez mais jovem, e isso vai depender muito da genética, da rotina, da alimentação, dos hábitos diários. Nós temos a parte da adolescência, que é essa questão de cuidar da pele, da acne, o corpo também. Cada dia as meninas estão cada vez mais jovens, se preocupando. E também, como o doutor falou, hoje a alimentação está muito ruim. Então, nós temos cada dia as meninas cada vez mais jovens, mais flácidas, com mais celulite, com problema de gordura localizada, com o corpo meio deformado, por questão de roupa e N outras coisas, né? E hoje, como nós temos todos esses tratamentos, cada vez a gente vê que a proporção de buscar isso é mais recente. Como eu disse, em embasamento científico, a partir de 25 anos, mas se tem bastante crianças, jovens na clínica, a partir dos 12 anos a gente já começa na limpeza de pele, alguns tratamentos, e tem meninas de 18 anos aí tendo que cuidar de celulites, de flacidez por fast food e N outras coisas. Eu decido fazer um procedimento não invasivo. Quais são os benefícios que eu vou adquirir a partir desse procedimento? São inúmeros, né? A primeira coisa que eu falo é repor, porque hoje os procedimentos não invasivos, seja de preenchedores, de uma lipoenzimática ou de uma questão de gordura localizada, nós estamos devolvendo ao organismo ou forçando uma inflamação para que o próprio organismo reaja, né? Então, a primeira coisa é o benefício da saúde. E como hoje os procedimentos estéticos não são acessíveis, mas não são baratos, ajuda até na conscientização, que eu sempre gosto de estar falando nos meus atendimentos, da conscientização da rotina da água, do hábito de beber água, do hábito de se alimentar. Então a gente consegue ver que há uma melhora completa, porque hoje o tratamento para dar certo ele é um conjunto. Não tem como eu falar assim que só o tratamento estético melhora, melhora, mas para a gente conseguir ênfase e o resultado melhor é um tripé. Tem que ter o hábito diário, tem que ter todo o cuidado. Às vezes a gente gosta, eu geralmente aconselho o tratamento com multiprofissionais, ir atrás de um nutricionista, de um nutrólogo, e a gente conseguir associar isso, né? Mesmo. Aí a gente consegue, porque eu trabalho com a estética de resultado. E a estética de resultado ela é séria. Eu não vendo aparelho, eu não vendo procedimento, eu vendo o resultado, né? Eu proporciono o resultado. E para isso eu tenho que
talvez mudar toda a rotina do paciente e também chamar outros também profissionais, seja estetas ou médicos, para estar auxiliando a gente. Ótimo. Doutor, tem alguma contraindicação para quem deseja fazer uma cirurgia plástica? Talvez a pessoa passa por algum problema de saúde, durante a vida ela decide fazer a cirurgia plástica e de repente ela percebe que ela não pode fazer, ou realmente isso é mito? É verdade. Talvez a gente tenha umas 2 ou 3 contraindicações absolutas que não se deve de forma alguma fazer plástica. A primeira delas é a trombofilia, que nada mais é do que uma predisposição do organismo de coagular o sangue além do normal. É isso que levaria a trombose na perna, e embolia pulmonar e fatalmente ao óbito. Além disso, distúrbios de coagulação em geral, distúrbios de cicatrização, tal como a gente tem no lúpus eritematoso sistêmico, então é uma contraindicação relativa para a cirurgia, e o risco cirúrgico como um todo elevado, que o cardiologista avalia. A paciente às vezes tem problemas cardiológicos ou problemas outros do próprio organismo que façam com que o risco cirúrgico dela esteja acima do normal. E aí tem vários fatores que fazem com que isso aconteça. Um outro terceiro fator de não menos importância seria a insuficiência vascular periférica. Então as pernas que incham, que têm varizes de grosso calibre, varizes que possuem refluxo, que a gente fala, então perna incha demais, essas varizes elas devem ser operadas antes da plástica. Um outro fator não menos importante seria o índice de massa corpórea elevado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em todos os seus mandamentos, ela já escreveu que índice de massa corpórea para se operar de plástica deve estar acima, não deve estar, desculpa, acima de 29. Então, pacientes com índice de massa corpórea acima de 29, ou seja, que estão com sobrepeso, possuem um risco global muito maior do que as pacientes que estão abaixo de 29. E o índice de massa corpórea é calculado peso sobre altura ao quadrado, mas isso é uma função nossa. Gente, nosso assunto está muito, muito, muito bom. A gente vai dar uma parada rapidinho, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar sobre isso. E se você tem alguém que tem interesse aí de fazer algum procedimento não invasivo ou uma cirurgia plástica, já pega o telefone, já liga, avisa que o Hora da Saúde está no ar, para ela não perder o próximo bloco, tá bom? A gente volta rapidinho. Se você ligou seu televisor agora aqui na Fonte TV, nós estamos falando sobre procedimentos estéticos femininos, quais são os mais procurados, como são os períodos de recuperação e os principais cuidados. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui comigo o cirurgião plástico Dr. Fernando de Nápoli e a biomédica esteta a doutora Samira. No bloco passado a gente falou sobre muita coisa, sobre o período de recuperação, quem pode ou quem não pode fazer, se tem alguma contraindicação, e foi muito legal. Mas se você ligou, chegou agora, perdeu isso, fique atento sobre essas informações que a gente vai passar aqui para você, porque pode acontecer de uma mulher passar por alguma cirurgia cautelosa e ela não gostar do resultado. Doutor, acontece isso muito no consultório? Se não gostou, o que ela tem que fazer? Qual é o próximo passo aí? Então vamos lá, a gente tem que ter uma relação muito boa médico-paciente e vice-versa. Não gostar é uma questão muito subjetiva. A gente tem que saber até onde, qual o porquê que ela não gostou. Às vezes eu consigo um resultado numa paciente X que eu não vou conseguir obter esse mesmo resultado na paciente Y. Não dá para ela se comparar com a vizinha que faz. O paciente precisa entender isso também, né, doutor? Não quer dizer que na vizinha que fez, né, ela vai ficar totalmente igual, né? Exatamente. Então nós temos uma vizinha que é de pele morena, que é uma pele muito favorável, ela é uma pele tensa, que retrai bem. Não dá para comparar com a vizinha que tem pele azul, olhos azuis e pele clara, que é uma pele que tende mais à flacidez. Então, nesse caso, a morena provavelmente vai ter um resultado melhor. Bem, então, assim, de uma forma bem objetiva, eu sou muito cauteloso em relação a isso. Caso não tenha ficado satisfeita e tenha sido por algo que eu possa ainda tentar reparar, que esteja dentro do alcance da medicina, é claro que pode ser feita uma nova cirurgia com o sentido de tentar amenizar essa insatisfação, sabendo que tudo tem suas limitações e que não é mais um procedimento, tal como, sem menosprezar as manicures,
ir ao salão e mudar a cor da unha. É uma nova cirurgia e impõe novos cuidados e novos riscos. Doutora, a gente sabe também que apareceram aí os procedimentos de harmonização facial, que está muito na moda, sim, tem se ouvido falar muito e tem muita gente fazendo. Como funciona esse procedimento? Qual é o processo que o paciente precisa fazer, passar? É muito risco, é delicado o procedimento? Como que funciona? Sim, geralmente eu gosto muito de estar realizando primeiro uma consulta. Nessa consulta a gente faz toda a anamnese do paciente, questão de medicamentos, rotina, porque isso tudo influencia, porque a gente vai passar por um processo que vai ter uma leve inflamação, mas vai possuir inflamação. Todo mundo tem uma dúvida, o que é harmonização? Eu gosto muito de explicar, até mesmo para os meus alunos em curso, que a harmonização é a partir de 2 procedimentos que a gente realiza, né, ali no rosto do paciente, considerado a harmonização. Ou seja, se eu faço um preenchimento junto com um botox, a gente já está buscando a harmonização. E o que eu busco na questão da harmonização? Sempre trazer o natural. Então, o que é mais importante? Além de toda aquela avaliação, as interações medicamentosas que podem ocorrer, né? Eu avaliar o dia a dia, a alimentação também, porque eu preciso que o processo inflamatório ocorra de forma eficiente. Não posso, às vezes, se entro com anti-inflamatório, se há necessidade do paciente estar com uma inflamação ali no local, não é interessante fazer. Então você faz toda aquela avaliação, seja da rotina, do dia a dia, da questão de organismo. Eu gosto de, como biomédico, perguntar pelos exames, como que está as taxas, é muito importante, glicose, né, colesterol, tudo isso, para mim não ter nenhum susto pós-procedimento. E depois avaliar também a pele, textura, questão de flacidez e depois conversar com o paciente, porque às vezes o que me incomoda ali no rosto daquela pessoa, que talvez seja, estou vendo ali querendo fazer uma rinomodelação nele, não é, ele está incomodado com um zigomático ou bigode chinês. Então, assim, eu gosto muito de conversar com o paciente para trazer ali a harmonização que deixe ele feliz, porque quem vai estar vendo o rosto dele todo dia no espelho é ele, né? Ele. Então, eu acho que a importância é isso também, saber ouvir o paciente depois de toda essa parte clínica para você escolher o melhor procedimento. E aí, quando você faz a associação de 2 procedimentos na face, já é se considerado harmonização. Doutor, tem alguma parte do corpo da mulher que é mais delicado ou corre mais risco dentro da cirurgia plástica? Sim, então vamos lá. Eu acredito que se a gente for ponderar a parte mais delicada, talvez seja exatamente o que a doutora acabou de dizer, é o rosto. O rosto nós estamos olhando para ele todos os dias e a cirurgia de rinoplastia, cirurgia da face como um todo, assim como os preenchimentos faciais que nós fazemos, assim como os clareamentos que a gente faz no rosto. E eu acho que é uma questão muito delicada porque talvez seja pouco aceitável qualquer deslize nessa região do nosso corpo. Eu vou com muita moderação ao fazer uma rinoplastia, assim como nos preenchimentos faciais e na própria cirurgia da face, que seria o lifting facial. O aspecto de naturalidade sempre deve ser procurado. A tração de pele deve ser moderada, não se faz mais grandes trações como nós fazíamos antigamente, não se empina mais tanto o nariz como nós fazíamos antigamente. Não se deveria colocar próteses tão grandes, tais como as que nós estamos colocando no momento. Não se deveria fazer tantos caminhos, que aí a gente está falando em lipuled, que daqui um pouquinho a gente vai falar, no corpo para não deixá-lo tão fibrosado, que é o que as massoterapeutas tentam combater todo dia e é o que a gente está provocando hoje. Então a gente tem que tentar se envolver menos com assuntos midiáticos e voltar a praticar mais o que a medicina me ensinou em 1997 até 2001. Então, acho que isso seria a parte da minha fala mais importante, porque, infelizmente, nós, me incluo nesse meio, nós estamos perdendo as estribeiras, estamos perdendo o bom senso do belo. Harmonizar a face, a própria doutora acabou de dizer, a gente faz talvez até em 2 etapas ou mais. Não dá para a gente fazer volumes exagerados de uma vez só. A gente já viu na imprensa ultimamente caricaturas estigmatizadas de tanto preenchimento. Traz um aspecto
de fofão, não é da época de vocês talvez, mas Sim. eu aos 42 anos Lembro posso muito dizer bem. que esse aspecto de fofão, ele é inaceitável. Então o rosto é uma região que a gente tem que dar uma atenção especial e os exageros no restante do corpo também. Foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque hoje a gente percebe que sim, né, a mídia, ela influencia muito e ela tem, de certa forma, está impondo algo para a sociedade, né? É o corpo perfeito da mulher, é o rosto perfeito do homem e da mulher, mas como a gente está falando aqui muito de mulher nesse mês de março, né? É um rosto perfeito, é um nariz perfeito, é uma prótese de silicone que eu preciso colocar que vai ficar perfeita e muitas vezes acaba levando a esse exagero, né, doutor, que o senhor acabou de citar. A senhora acha que hoje em dia a mídia está muito mais controladora na vida de um paciente do que deveria? Qual é a opinião da senhora? Não, na minha opinião, não é só a mídia, mas a sociedade em si cobra muito, né? Hoje, na questão do profissionalismo, a mulher foi muito para o mercado de trabalho. Então, a mídia, eu acho que ela é consequência da sociedade que a gente está sobrevivendo e vivendo, né? Falo sobrevivendo, porque às vezes a gente tem que sobreviver ali. Verdade. Né? Mas eu acho que a cobrança maior é essa falta, essa perda de valores. E ela começa dentro da família, de casa, né? E aí a busca, às vezes, exagerada por um corpo, talvez desnecessária, e a gente foi perdendo ali alguns valores. E a mídia, ela só compõe isso. Ela tem, sim, uma força, um peso, acredito, sim, muito grande. Mas eu acho que ela é reflexo do que a gente está vivendo na sociedade, dos valores que as pessoas estão invertendo que não deveria estar buscando. Eu penso isso. E existe um processo de consciência para o paciente? Quando o paciente chega lá, vocês percebem que, uau, isso é muito além daquilo que ela poderia fazer, né? Talvez, como eu citei, uma prótese de silicone mais exagerada, uma menor ficaria mais interessante, a maneira com que ela vai fazer a harmonização facial, um procedimento ali não invasivo. Existe esse processo de consciência quando vai ali haver as consultas? Sim, sim. Geralmente quando o profissional ele é sério, né, em toda a área, tem sim essa consciência, a gente busca trazer a naturalidade, a orientar o paciente. A grande maioria eu sou bem satisfeita porque consegue ouvir e concordar e às vezes aceitar a minha parte questão de profissional, mas tem a parte que não quer. Ela vai buscar outro que vai fazer de forma, e é onde que a gente tem alguns erros, alguns exageros. E até estava conversando com o doutor, e isso foi que me gerou necessidade de ir para educação, a docência, porque eu quero passar isso. Não é só técnicas, mas é se preocupar com o ser humano. Porque você pode observar que a maioria das vezes, como você disse, quando a pessoa busca uma harmonização, ela está insatisfeita. Às vezes a insatisfeita não é só no que ela está vendo, mas no que ela está sentindo, no que ela está passando socialmente dentro de casa, do emprego, às vezes algum bullying, alguma coisa que ela passou. Então, é mais do que fazer um procedimento. Às vezes, eu já tive paciente de eu terminar uma rinomodelação e ela chorar, porque era um sonho, né? E eu olhar, né? Então, isso que acontece. Então, é muito importante. Então, esse feedback positivo é gostoso, mas só acontece quando a gente tem seriedade, quando a gente preocupa com o ser humano. Todos aceitam? Não. Mas os que aceitam ficam muito felizes e eu fico feliz por ter proporcionado isso, poder proporcionar isso, né? Doutor. Então essa fala foi muito importante, eu acho que ela tocou em um assunto que a Organização Mundial de Saúde ela diz com muita precisão. Saúde é o bem-estar físico, social e mental, e não apenas a mera ausência de moléstias infecto-contagiosas ou doença. Então, estar saudável talvez seja estar bem consigo mesmo também. Então, a paciente que se olha no espelho após um procedimento e chora de felicidade, nós estamos, como médico esteticista e como médico cirurgião plástico e cosmiatra que sou, promovendo saúde. Então, essa é a parte filosófica da nossa área, é a parte que talvez as pessoas não conheçam e, às vezes, nos banalizam, nos colocam num patamar muito baixo. É só mais uma depilação a laser. Não é assim que funciona. Se a paciente tem problemas hormonais, tem uma doença chamada hirsutismo, que tem excesso de pilificação global em locais onde não deveriam ter pelo, por exemplo, se ela faz
uma depilação a laser, nós estamos trazendo essa pessoa à sociedade novamente. A autoestima de volta para ela. Exatamente. Então, essa é a parte bonita da medicina, da biomedicina e das áreas afins. Excelente, gente. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer o Dr. Fernando, a doutora Samira, muito bom por vocês acrescentarem no nosso programa, dando o pontapé aí, né, nesse mês especial para as mulheres. E eu quero que vocês deixem aí uma palavra para o nosso telespectador de conscientização e também de incentivo para a busca dessa autoestima. Considerações finais de vocês. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a paciência por ter nos escutado, nos assistido. Esse programa, ele além de ter a intenção de trazer essa parte estética, já viram que teve um fundo de trazer a realidade do que é a estética. A estética merece atenção, merece cuidado. Não se envolvam tanto com o que se divulga de forma gratuita e talvez patrocinada. Escutem melhor o que os seus médicos têm a dizer, o que o biomédico tem a dizer. Deixe de escutar um pouco opiniões alheias, olhe para si próprio e acredite no profissional em que você colocou o seu corpo para ser modificado. Doutora. Então, primeiro eu queria agradecer muito o convite, porque é muito importante ter esse diálogo, né? Acrescenta bastante, não só a sociedade, mas também eu acredito na nossa classe também, porque tem umas rivalidades que a gente tem que deixar de ter, né, doutor? Yes. Eu acredito que crescendo, é junto que se cresce. Eu gosto muito de falar, nós temos só 2 mãos, 24 horas, então, mesmo se eu quisesse, eu não consigo atender todo mundo. Então, é junto mesmo. E é muito importante isso, você confiar, você procurar um profissional sério, com referência, e acreditar e saber no que está sendo feito. Eu falo muito que o doutor Google está aí. Então, eu falo para os profissionais, não adianta você querer mudar, mentir. Hoje é a transparência. Então, assim, você tem que mostrar que você é bom no que você faz. E é a sua técnica, a sua expertise, todo o seu know-how que vai acontecer. Então, eu agradeço muito para poder estar esclarecendo as pessoas, porque chega no nosso consultório muitos clientes traumatizados talvez de uma estética atrás de dinheiro e não desse diferencial que é proporcionar ao bem-estar e à saúde. Muito, muito bom, gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Na semana que vem, a gente tem assunto novo, hein? Nós vamos falar sobre câncer feminino, então você não pode perder o programa da semana que vem também. Lembrando que o Hora da Saúde vai ao ar às 9h30 da manhã e às 20 horas toda terça-feira. Continue com a nossa programação, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.